Bom, gente, voltando, certo? Para nossa última parte, né? Para a última parte da aula. Agora a gente vai discutir um pouco sobre o módulo 10, tá? Que na verdade na apostila para você está como módulo 13. Esse módulo 10, ele vai trazer a discussão sobre a cidadania. O que é cidadania, né? O que me espera no mercado de trabalho. Então, é tipo assim, uma visão geral de quem quer seguir na área, né? O que é que ele está esperando, o que é que modificou, né? O que eu tenho que estar preparado, certo? Como eu devo estar preparado. Bem como não somente para quem vai seguir na área da atendente de farmácia, mas para qualquer área, né, onde queira trabalhar, tá? Então, de antemão, traga a pergunta: o que é cidadania e o que me espera no mercado de trabalho? Eu acredito que vocês já devem ter escutado falar, se estão na escola ou em algum grupo que participe, sobre essa parte de o que é cidadania. Então, a cidadania, ela diz muito sobre os direitos, né, que cada indivíduo possui, e não somente os direitos, como também os deveres. Eu, como cidadã, eu tenho meus direitos, né, por exemplo, a minha liberdade de ir e vir, né, a liberdade de expressão, mas também tenho os meus deveres, como, por exemplo, respeitar um patrimônio público, né, cuidar disso. Então, são certos deveres que, como cidadão, eu tenho que obedecer, e tenho direitos, como, por exemplo, o direito da saúde, né? Saúde é um direito de todos e, por exemplo, é um dever do Estado. Então, isso consta lá na nossa Constituição, tá? A Constituição Brasileira de 1988. Então, assim, a gente vê que a cidadania, ela vai prezar sobre isso, sobre os direitos de cada um, sobre os deveres que cada um deve exercer, certo? Então, é importante sermos conhecedores, tá? Dos direitos, dos deveres, agir sempre com ética, né, e respeito pelo próximo e pelo meio ambiente, que nós certamente seremos um elemento chave para a garantia da cidadania. E, gente, isso, quer queira, quer não, também é uma das formas do cartão postal para você que quer ingressar no mercado de trabalho. Porque as pessoas que nos contratam, os empresários, onde quer que você esteja, independente da forma como você vai ingressar no mercado de trabalho, eles visualizam muito como você é, tá? Então, se eu sou um jovem que não respeita o meio ambiente, tá? Que eu não tô nem aí para isso. Um pouco me importa se um plástico demora 100 anos ou uma vida inteira para se decompor. Jogo mesmo, não tô nem aí. Se eu sou uma pessoa muito mal educada, não respeito as pessoas que convivem comigo, eu não tenho ética, eu não tenho essa parte do sigilo, eu conto tudo mesmo, eu rasgo mesmo, tô nem aí, porque a vida não é minha. Então, assim, são comportamentos individuais que são visualizados e são fiscalizados, né? Futuramente que você queira procurar um emprego, você queira ser contratado em um determinado ambiente de trabalho, principalmente se for numa área, por exemplo, no seu município, as pessoas vão se lembrar de quem você é e de quem você foi, tá? Então, é importante a gente zelar pela imagem, né? Não tô dizendo, tia, quer dizer que eu tenho que ser 100% certinho? Não tô dizendo isso, né? Cada um tem a sua forma de vivência, cada um tem a sua forma de visualizar, de como quer seguir a sua vida. Mas, para aqueles que querem arranjar um emprego, né? Conseguir um emprego, ser bem-sucedido, é importante rever certas atitudes e certos comportamentos, tá? Por outro lado, a gente sabe também que o mundo, de uma certa forma, né, surge diversas modificações no mundo e no mercado de trabalho não é diferente, tá? Então, há diversas alterações, algumas adaptações, né? Então, algumas condutas não são mais toleradas, que é o que a gente vai ver. O que é que me espera no mercado de trabalho? Justamente porque há um certo tempo a farmácia era dessa forma e agora já não é mais. Há um certo tempo, esta conduta era assim, hoje já não é mais. Então, são alterações que o mercado de trabalho vai exigindo e vai sofrendo, tá? E aí é óbvio que cada departamento, cada estabelecimento vai se adaptando. Então, algumas habilidades são exigidas, outras já têm que ser deixadas de lado, certo? Então, aqui a gente vai ver um pouco mais a fundo sobre as características do ofício do balconista de farmácia, para que você possa ter um diferencial na sociedade e se realmente, né, seja a primeira oportunidade de emprego ou se você teve uma certa atração por esta área, seguir nela, você ter um potencial a mais. Lembro muito bem do mini curso que eu fiz lá em Mungu
Lembro muito bem quando a professora me falava, né, sobre a importância de ser ético, de como eu tenho que me importar, sobre a minha aparência pessoal, sobre a aparência do meu trabalho, que eu tenho que zelar por isso, de como eu devo agir, de como eu tenho que ser resolutivo, que eu tenho que respeitar pelos direitos e os deveres, enfim. Então você vai lembrar muito bem. E, gente, não se engane, independente da área que a gente siga, independente de onde eu vou trabalhar, seja em uma casa de família, né, seja em um shopping, numa loja, seja como professor, enfim, onde quer que eu tenha que trabalhar, eu tenho que sempre prezar e pautar pela ética profissional, bem como também ser uma verdadeira cidadã, tá? Eu saber dos meus direitos, tá? E até onde começa meu direito, onde termina meu direito e começa o direito do outro, tá? Porque onde termina o meu direito, começa o direito do outro. Então aí começam os meus deveres. Então é importante a gente saber, né? Principalmente, gente, na área da farmácia, na área da parte do profissionalismo de vendas, essas coisas, a gente tem que saber muito sobre o Código de Direitos do Consumidor. Então, é importante quem for seguir nessa área aí, independente se seja na área da atendente de farmácia, mas em lojas ou na área de direito, tem que saber, sim, sobre o Código do Consumidor, tá? Então, de início, a gente vai ter um pouco sobre as noções de cidadania, que, como eu falei, envolve os direitos e deveres que recaem sobre uma pessoa, de acordo com a sociedade que ela está inserida. Então, a gente tem que ter isso em mente também. Vai depender muito de onde esteja inserida, né? Por exemplo, a forma como a gente convive, os direitos e os deveres aqui dos brasileiros é diferente dos direitos e deveres lá dos europeus, dos asiáticos, dos países da África. Então, vai depender muito de onde eu esteja inserido. E aí, é aí que está meu dever e minha responsabilidade, né? Como cidadão, eu tenho que saber. Sim, eu tenho que conhecer sobre os direitos e deveres daquela sociedade, tá? O conceito está fortemente ligado também aos direitos políticos, então tem muito a ver com isso, basicamente pela garantia que todo indivíduo tem que ter, né, tem que ter o poder de participar da composição do governo e da sua administração. Então, quando a gente fala muito de cidadania, de direitos, de deveres, a gente se lembra muito dos direitos políticos, porque nós, como cidadãos, a gente tem, né, nós temos o direito, né, de participar, de ter vez em relação ao mundo político. Não falo, gente, da politicagem, que já, inclusive está se aproximando, né, a nível municipal. Mas sim da nossa forma de falar, da nossa forma de intervir, de dar opinião, de participar, de conhecer, de fiscalizar, porque nós somos cidadãos e nós temos esse direito, tá? Então é importante, quando a gente fala de cidadania, a gente vai lembrar muito aos direitos políticos, porque é a partir desses direitos políticos que muitas coisas, né, por exemplo, o direito de saúde, que a saúde é um direito de todos, é justamente por meio de deveres políticos, né? É um dever político, é um dever do Estado, né? Como eu falo no Estado de uma forma geral, não é, por exemplo, o Estado do Ceará, mas o Estado de uma forma geral em um âmbito político. Ele tem o dever de fornecer a saúde a todos, tá? Então, é aí que a gente vê quando começa a fazer sentido que os direitos, né, que eu tenho, em uma grande maioria, é dever do Estado, é dever do governo. Então, por isso que eles andam muito em paralelo, andam muito lado a lado. Em outras palavras, os direitos políticos podem ser resumidos na garantia, por exemplo, de votar e de ser votado. Então, quando a gente fala também de direitos políticos, a gente volta muito para essa tecla. Na garantia de que você pode votar, tá? E que você pode ser votado, ou seja, você pode ter sim voz e vez em relação ao grupo político, tá? No entanto, a noção de direitos pressupõe um conjunto de deveres, então isso é importante, como eu falei no início, eu tenho os meus direitos, mas eu também tenho uma lista, podemos dizer assim, de deveres, como contrapartida. Pois a garantia dos direitos de um indivíduo só se efetiva pelo cumprimento dos deveres dos outros membros da sociedade. Então, por exemplo, eu só tenho meu direito de saúde garantido se o dever do Estado se cumprir, porque senão eu não tenho. Acho que dá para vocês entenderem isso. Então, é como se fosse tipo assim, eu só vou ter um direito se um determinado dever de alguém responsável na sociedade se cumprir para mim ter aquele determinado direito, tá? Dessa forma, o termo cidadania, ele transcende os direitos políticos e tem como objeto os direitos e os deveres em geral, que sejam diferenciais para que a convivência coletiva ocorra de forma harmoniosa, pautada na ética e respeito pelo outro. É o que eu falei.
tá? Bem no início também, que é muito diferente a forma os direitos e deveres daqui é muito diferente de um outro país, porque vai muito da cultura, vai muito da política daquele país, o que é realmente direito. Por exemplo, a parte da liberdade de expressão ainda não é algo, vamos dizer, global, certo? Há lugares que ainda não pauta por isso. Essa parte, né, da convivência coletiva, ela realmente só pode acontecer quando os direitos e deveres de todos, né, de uma forma geral, ele é garantido. Então, não tem como eu viver de forma harmoniosa em uma sociedade quando uma minoria, ou mesmo, no caso, a maioria, ela é desrespeitada e não tem os seus valores diferenciais respeitados. E quer queira, quer não, gente, venhamos e convenhamos. Ainda no nosso país existe sim muitas situações, certo, que reprimem os direitos e os deveres, inclusive os direitos da maioria, né, da classe pobre, da classe que está à margem, né, do poder político, do poder autoritário. Então, quer queira, quer não, a gente ainda vive essa situação, certo? Eu acredito que esteja muito longe de acontecer onde todos os direitos, né, e todos os direitos da sociedade sejam garantidos e todos os deveres sejam cumpridos, tá? Nesse sentido, as atitudes cotidianas de cada indivíduo devem considerar o respeito por si mesmo em primeiro lugar, pelo outro, pelos animais e pelo ambiente. Então, quando a gente fala isso, sobre a questão do direito, eu tenho que pelo menos fazer a minha parte. Então, eu tenho um dever de respeitar o meio ambiente, de não jogar lixo, de não provocar desmatamento, queimadas, enfim. Então, assim, em primeiro lugar, eu tenho que ter o respeito por mim mesmo. Não tem como eu respeitar a minha casa, o meu ambiente, sem eu ter o respeito por mim mesmo, né? Então, primeiro o respeito por si, depois o respeito pelos outros, e aí a gente acaba que tendo respeito pelo ambiente, né? Então, é importante a gente respeitar os animais, a gente respeitar o meio ambiente, a gente respeitar, enfim, a sociedade, certo? A partir de quê? A partir do cumprimento dos meus deveres. Então, a partir do momento que eu passo a cumprir os meus deveres, eu passo a fornecer o direito de outras pessoas e cumprir os meus deveres ao mesmo tempo, tá, gente? Então, esse módulo ele é mais isso, de como você deve se portar enquanto sociedade. Uma coisa importante, gente, é que muito se fala em cidadania, certo? Mas de nada adianta se o discurso ele se distanciar muito da prática. Então, é aquela velha coisa, a hipocrisia. Eu falo que tem que ser feito assim, que tem que ser assim, que não pode desmatar, que não pode desperdiçar água, mas eu jogo a casquinha do bombom no meio da rua. Mas eu coloco o lixo no quintal do vizinho. Mas eu jogo lixo no terreno baldio. Então, são situações que você fala que tem que respeitar, mas faz o contrário. Então, é a velha hipocrisia, certo? Falar e não fazer. Então, é óbvio que muito se fala em cidadania, que a gente tem que ser isso, que nós devemos prezar pelo bem comum, que a gente tem que viver em uma sociedade harmoniosa, mas pouco se faz para que isso seja realmente alcançado. Então, uma pessoa ela não precisa falar bonito, ter um linguajar, né, repleto de palavras rebuscadas, de uma coisa, aquelas expressões realmente que você fica de boca aberta. Não. A pessoa tem que fazer bonito. Então, não é você falar, é você fazer. E aqui entra aquela frase de mais atitude e menos palavras. Então, é muito importante você sair da tecla do falar e pôr em prática o que você fala. Sair da sua caixinha de pensamento e passar para a sua caixinha de ação, certo? Então, por exemplo, preste atenção no comportamento, e aqui entra um exemplo para vocês, das pessoas que convivem ao seu redor. Você vai perceber muitas contradições do que elas falam para o que elas fazem. Tem pessoas que dizem assim, eu odeio, gente, pelo amor de Deus, eu acho isso terrível. Alguém que fica falando da vida do outro, eu acho isso muito chato, é muito desrespeitoso. Mas quando surge um boato, um fuxiquinho, pode ser até do seu amigo, como também do seu pior inimigo, que o primeiro a contar, sair espalhando. Então, a gente vê muito isso no nosso dia a dia. E isso vocês podem perceber, sim, no comportamento das pessoas. Muitas pessoas pregam a justiça, mas querem levar vantagem em tudo e não hesitam em aceitar privilégios. Então, por exemplo, as pessoas pregam que tem que ser justo, que é errado ser desonesto, mas para alcançar um determinado privilégio,
ela acaba que levando vantagem, até manipulando pessoas ou certas coisas para conseguir. Então, é muito estranho, né? É uma fala distante da prática. Eu falo, mas quando é para me privilegiar e para me conseguir aquilo, eu pouco me importo se eu vou estar contrariando o que eu falei, tá? Aos que se dizem preocupados com a preservação ambiental, mas mantêm hábitos que geram desperdício, poluição, né, e danos ao meio ambiente, por exemplo, como eu falei. Muitos sustentam um discurso de igualdade, mas se envolvem em situações de preconceito e discriminação. Né? Tem pessoas que pregam muito, temos que respeitar a igualdade social, a cultura do outro. Mas, na primeira oportunidade de ser preconceituosa contra um gay, contra uma pessoa lésbica, quanto com uma pessoa negra, então acaba que gerando certos comportamentos que contradizem totalmente o que a pessoa falou, né? Portanto, fica claro que o que vale realmente é a prática e não o que são as palavras. E aqui na apostila ele traz algumas situações que são erradas, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista legal, ou seja, isso de uma certa forma acaba que interferindo e às vezes se tornando sim, né, um crime, tá? E acaba que sendo ilegal e você pode responder judicialmente por isso, tá, gente? Então aqui algumas situações, por exemplo, bater uma mulher, a gente sabe que isso, né, vem a questão da lei da Maria da Penha, sobre a agressão doméstica, por exemplo, né? Beber e dirigir. Então, as pessoas sabem que isso é errado, que isso também é contra a lei e, quer queira, quer não, isso é crime, né? Então, por que você sabe que não pode, que não combina bebida com direção, mas você continua dirigindo bêbado, né? Tentar subordar um guarda, por exemplo, um agente de trânsito, uma autoridade do trânsito, porque você fez uma ultrapassagem errada, porque você tá com, por exemplo, o IPVA atrasado, ou porque você está com o emplacamento atrasado, ou porque você está dirigindo sem cinto, ou com a criança sem cadeirinha. Então, são várias outras situações, e aí você acaba se subornando. Tá aqui, eu te dou R$100, te dou R$50, aí pronto, passa por isso mesmo fica, né? Jogar lixo na rua ou em algum terreno baldio. Menino, o que é que tem? Vou jogar aqui mesmo, tô nem aí. É outra situação. Discutir de forma agressiva no trânsito, e isso tem demais, né? Isso gera muitas brigas no trânsito, porque, fila não sei de quê, não sei o que, vai não sei pra onde, é uma discussão sem rumo, né? Mas porque você se estressou por alguma situação. Aceitar um privilégio quando este for contra uma norma, né? Então, no emprego, você acabou que ganhando um certo status, uma bonificação por algo que você está fazendo e que isso muitas vezes vai contra a lei, ou então que você vai conseguir alguma coisa, como é que eu posso dizer? Bonificação, né? Uma certa gratificação, certo? Mas de uma forma errada. Então, isso também é um privilégio que você está aceitando que vai contra a norma, tá? Mas como é pra você, você não vai bater na tecla, claro, né? Trocar continuamente de celular, o que gera um lixo para o meio ambiente. Saiu o iPhone 11 Pro, vou comprar ele. Já vai sair o iPhone 12, vou comprar ele. Então, a cada lançamento eu quero estar trocando, porque isso gera status. Eu tenho que mostrar pra todo mundo que eu posso, que eu quero, que eu tenho, tá? Falar mal de alguém no intuito de denegrir a imagem da pessoa, e isso pouco me importa, tia, porque na escola é só o que rola, então eu tenho que falar mesmo naquela pessoa, eu tenho que falar mesmo, julgar mesmo, porque ela é horrível, porque ela tem um cabelo ruim, porque ela é gorda, porque ela se veste mal, ela não tem roupas, só veste roupas repetidas, então eu tenho que falar mal dela. Desrespeitar as normas de segurança no trânsito, andar sem o cinto de segurança, trafegar em estradas com pneus velhos ou acima do limite de velocidade, isso pouco me importa, é eu que estou dirigindo no meu carro, não estou nem aí, na minha moto. Desrespeitar as pessoas quanto à sua orientação sexual, político-religiosa. Eu acho um saco uma pessoa que é protestante. Eu acho um saco um testemunho de Jeová. Acho um saco quem é gay, quem é lésbica. Então, assim, poxa vida, né? Você acha um saco, mas você tem que respeitar, tá? Então, assim, são deveres, gente. Se nós queremos os nossos direitos, nós devemos respeitar e temos que cumprir, sim, os nossos deveres, tá? Então, é importante. E aqui eu trago uma coisinha. Se você já se envolveu em mais de 3 desses casos citados, é preciso rever
as atitudes, rever seus conceitos, se realmente você está no caminho certo. Claro que não sou eu, Heloísa da Silva Barbosa, que vai confirmar, que vai afirmar que você está certo, que você está errado. Isso aí é a sua consciência que vai dizer, é a sua autonomia moral, tá? Que vai apontar se você está colaborando para que o ambiente que você viva seja um ambiente de respeito, de ética e de harmonia, pautado pela cidadania, ou se não. E aí eu entro na pauta do que é uma autonomia moral. É justamente a capacidade de você analisar e escolher valores de forma consciente e livre. Então, você tem a sua autonomia moral. Você analisar, você avaliar se realmente está com os valores adequados, se realmente a conduta, a sua consciência, né, estão livres, né, de julgos, porque você realmente está pautando pelo dever, pelo direito, né, e pela cidadania. Isso aí é a sua autonomia moral que vai dizer, não sou eu e outra pessoa, tá? Então, a cidadania na prática do exercício profissional do balconista de farmácia. Então, a gente vai entrar agora no mundo da farmácia. Como é que tem que ser, o que é que eu tenho que fazer, o que é que me espera, tá? O ambiente da farmácia, ele precisa estar impregnado de valores morais que orientem a prática cotidiana no sentido de garantir um espaço de respeito ao ser humano, ao meio ambiente, às diferentes culturas e tradições. Por isso, é imprescindível que o balconista de farmácia ele tenha o discernimento necessário para que o seu trabalho esteja pautado em princípios éticos e morais. Então, gente, no ambiente da farmácia não é diferente de outros ambientes que a gente venha frequentar, né? O balconista ele tem que ter o discernimento necessário, né, para que o seu trabalho ele esteja pautado nos princípios éticos e morais, né? Então, para isso eu tenho que conhecer sobre os direitos, eu tenho que saber quais são os meus deveres e eu tenho que principalmente garantir que aquele lugar seja um local de respeito, né? Aquela pessoa, a conduta dela, a orientação sexual dela, o grupo religioso que ela frequenta, então eu tenho que respeitar tudo isso, tá? Importante também, vale ressaltar que se o objetivo do trabalho em uma farmácia é repassar medicamentos, né, cosméticos ou qualquer outro produto correlato, oferecer algum serviço, como a aferição de pressão, verificação da glicemia capilar, devem ter, né, os funcionários eles devem ter nesse estabelecimento a sensibilidade para que o tratamento dispensado a todos os clientes ocorra de forma igualitária. E aqui, gente, eu entro num ponto. Não é nem a questão de ser igualitário, porque eu não posso tratar igual todo mundo, porque ninguém é igual. O que eu devo pautar é principalmente a questão da equidade, né, que vem sendo também um conceito muito disseminado na nossa sociedade. É eu tratar, né, de forma diferente, de eu tratar cada um com a sua necessidade, de acordo com a sua necessidade. Tratar diferente os diferentes. É tipo assim, eu tenho que dar mais a quem merece mais, e eu tenho que dar de acordo com quem precisa daquele tanto. Então, assim, eu oferecer de uma forma de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, se eu vou atender, né, uma pessoa que tem alguma deficiência, eu não posso tratar aquela pessoa que tem alguma deficiência como eu trato uma pessoa que não tem, né? Então, aí não seria um tratamento igual, tem que ser um tratamento diferente, baseado justamente na equidade. Então, é imprescindível, e vale ressaltar isso, que as pessoas, elas são diferenciadas, têm suas singularidades, né, suas particularidades, e aí cada atendimento deverá ser personalizado e voltado para cada necessidade individual, tá? Uma situação hipotética, né, que eu trago aqui para vocês é um atendimento a um cliente surdo, né? Se eu vou atender uma pessoa surda, imagine aí vocês na farmácia, chega um cliente surdo e porque ele é surdo eu não vou atender ele de forma adequada, eu não vou explicar, eu não vou passar as informações, né? Então a barreira linguística que cerca a comunidade surda não pode justificar um atendimento parcial, menor ou incompleto. Então, isso não é justificativa, ele é surdo, então eu não vou passar as informações, jamais. Ele merece sim e deve sim ser tratado e ter as informações adequadas. É necessária a busca por alternativas, tá, que permitam que o cliente surdo tenha acesso às mesmas informações que seriam repassadas a um outro tipo de cliente. Ele tem direito disso e é meu dever fornecer essas alternativas, tá? Pois o uso de medicamento, né, de um medicamento, deve considerar alguns parâmetros como dose, intervalo entre as doses,
efeitos adversos, a forma de administração, e tudo isso tem que ficar compreendido para quem vai fazer o uso do produto. Então, quem vai fazer uso, ele tem que ter essas informações que são cruciais, e eu tenho que fornecer a alternativa para estar repassando isso, tá? Várias outras situações podem necessitar um esforço do balconista de farmácia para garantir um atendimento integral, como, por exemplo, o atendimento a clientes idosos, cegos ou aqueles pertencentes a grupos sociais, vítimas de preconceito, como os moradores de rua, né? E aí entra outras situações, pessoas de diferentes orientações sexuais que são discriminadas na nossa sociedade. Então eu tenho que prestar um atendimento adequado, um atendimento que preze pelo respeito e pela ética e pelos princípios, e eu tenho que respeitar os princípios da outra pessoa. Então, ou seja, gente, o que eu quero dizer com isso? Que independente das características do cliente, o objetivo final, e eu tenho que prezar por isso, é fornecer, e ele tem que ser alcançado, oferecer os produtos e serviços que estão sendo solicitados e de uma forma adequada, e juntamente com isso fornecer informações que garantam e orientem o uso correto dos mesmos, seja dos serviços, seja dos produtos. Então, eu tenho que garantir isso. Meu objetivo final é esse, é chegar a este ponto. Ou o produto, ou seja, o serviço tem que ser de forma adequada, pautada em informações adequadas, e aí eu tenho que me desdobrar em achar alternativas para atender aos diversos clientes que vão me aparecer. E sempre prezando pelo respeito. Falando um pouco, gente, sobre o mundo do trabalho. Sabemos que ele tem sofrido, sim, diversas modificações, principalmente no âmbito que estamos vivendo, né, em frente a uma pandemia, uma pandemia algo mundial, global, que não atingiu, né, somente um país, mas, né, quer não, o mundo todo. E aí a gente sofreu muitas alterações, e isso não é diferente no mundo do trabalho, não? Então são situações que vão sendo modificadas ao longo do tempo, né? Algumas profissões tradicionais desaparecendo e outras novas surgindo, e aí outras funções tendo que ser criadas, outras adaptadas. E aí a gente vai trazer aqui a lembrança um pouco sobre os alfaiates e sapateiros. Eu acredito que vocês já ouviram falar ou já viram em algum canto, não sei, né? Mas foram uma das profissões que meio que desapareceram do nosso meio, né? Hoje são profissionais em extinção, embora ainda muito importantes e procurados por algumas pessoas, tá? No caso dos alfaiates, nas últimas décadas, as roupas fabricadas ou prêt-à-porter, né, numa expressão que é francês, que eu não sei falar, significa literalmente pronta para usar, deu lugar às roupas feitas sob medida, né? Algo que era feito comigo, do jeitinho que eu quero, do meu padrãozinho, passou a ser a gente consumir produtos que já vinham sob medida e aí eu só escolher. No entanto, principalmente entre aqueles com poder aquisitivo maior, com um corpo muito diferente dos padrões utilizados pela indústria da moda e que precisam usar roupas sociais diariamente, são um público fiel dos velhos e bons alfaiates. Então, assim, ainda existem, sim, né, as costureiras, os alfaiates, enfim, que fazem de acordo com o que eu preciso, com o meu estilo. Esse é o caso de deputados e políticos em geral, né, que precisam usar ternos para ir trabalhar. Então, geralmente, esses, como tem essa certa padronização de roupa, acaba aqui fazendo uso ainda, né, fazendo uso dos serviços dos alfaiates. Em relação ao sapateiro, o barateamento dos calçados, em parte por serem produzidos, né, em países que exploram trabalho infantil e mantêm os trabalhadores em condições precárias muito mais próximas da escravidão, como é o caso da China, por exemplo, explica o aumento do consumo deste item. Então, por ser mais barato estar importando, né, sapatos mais em conta, calçados mais em conta, sai muito mais barato nós estar importando isso, apesar de ser um produto advindo de escravidão e de condições insalubres de trabalho, mas sai mais barato que estar meio que apoiando um sapateiro, por exemplo. Então, com mais sapatos, muitas vezes não é atrativo arrumar um calçado velho, prefere essa compra de um novo. Então, se é de eu estar colando, tá dando uma nova forma para aquele sapato, melhor que eu comprar um novo, né? Então isso faz parte e é rotina, né, do mundo consumista. E com isso os sapateiros eles vão perdendo gradativamente o seu espaço de trabalho. Então a gente vê uma das, né, assim como tantas outras profissões que foram se perdendo ao longo do tempo.
Entretanto, a incorporação das tecnologias, né, das novas tecnologias, os avanços, nem sempre reduzem a oferta de empregos. Por exemplo, quem é deste ramo, que trabalha com informática, que trabalha com tecnologias, é óbvio que teve uma oportunidade, né? Surgiram várias oportunidades para quem gosta e segue neste ramo. Então, nos últimos 20 anos, houve uma revolução, né, nesse sentido, com barateamento de computadores, novos programas, sempre mais atraentes, né, com múltiplas funções, e aí sempre vai surgindo a disseminação da internet. Então, isso foi chamando novas formas, adaptações ou mesmo criações de novas oportunidades de emprego. E aí, de forma direta, isso criou várias oportunidades, né, para profissionais, desde programadores, passando pelo pessoal que presta assistência técnica, além dos responsáveis pela produção, logística e comercialização desses produtos e serviços envolvidos nessa área da tecnologia. Fica claro, então, que o surgimento de novas tecnologias e a modificação das formas de organização do trabalho modificam as relações de trabalho, certo? E isso é óbvio que se muda, né, a dinâmica, assim, que muda tudo por detrás do trabalho, vai mudar também nas relações trabalhistas, né, do trabalho. E aí, só que vale ressaltar é que a dinâmica social é o agente mais importante das transformações ocorridas. Então, não é somente essa parte, né, mesmo a modificação do trabalho, das adaptações, do surgimento de novas oportunidades, mas também a dinâmica social, de como ocorre, né, a questão dos direitos, a questão dos deveres, os comportamentos sociais, como as pessoas se portam diante disso, como é que eu tenho que agir, é isso que vai contar muito na dinâmica dessas modificações, tá? E aí, gente, trazendo um pouco sobre a farmácia. A farmácia, inicialmente, ela começou como um local de manipulação e guarda de matéria-prima, tá, dos medicamentos. Então, não era... Eu acredito que em novelas antigas ou filmes vocês devem já ter percebido isso, que a farmácia era mais para guardar as essências, essas coisas assim, e manipulação, e não a comercialização, né? Então, ela começou sendo este local. No começo não havia esses medicamentos industrializados, é óbvio que isso aí veio surgir depois, só apareceu depois da Revolução Industrial e de forma disseminada mesmo, somente no século XX, tá? Com o final da Segunda Guerra Mundial, praticamente todos os países já haviam padronizado as farmácias como sendo ambientes essencialmente distribuidores de medicamentos e cosméticos industrializados e prestadores de alguns serviços, como a aplicação de injetáveis, por exemplo, reduzindo o ofício do manipular. Então, somente mesmo depois da Segunda Guerra Mundial é que os países padronizaram que a farmácia teria que ser distribuidora de medicamentos, de alguns serviços, de alguns produtos cosméticos e não somente manipular. Aqui também fica a critério que eu falei para vocês de cada farmácia se quer, né, manipular os medicamentos ou não, mas reduziu mais este ofício. Nos anos de 1980, houve um movimento, né, para ressuscitar essa parte da manipulação nas farmácias, praticamente que tinha sido extinto, né? Então, pela expansão da indústria farmacêutica, essa parte de manipulação acabou que sendo um pouco deixada de lado. E aí, em 1980, houve esse movimento para voltar, para ressuscitar as farmácias de manipulação, tá? No entanto, se analisarmos, né, o que era uma farmácia do século XVI para a farmácia do século XXI, a gente vai perceber que o foco do trabalho ainda é o mesmo, que é o fornecimento, né, de medicamentos à população. A diferença que reside nisso é justamente no fato de que antes todos os medicamentos eram manipulados na própria farmácia e hoje, de uma certa forma, já não mais, né, a maioria são industrializados. É claro que as fórmulas também mudaram, né, o fruto do desenvolvimento da química, a questão do avanço de pesquisas biomédicas, bem como novas regulamentações no setor farmacêutico, tudo isso foram sendo criados, foram sendo modificados, mas a essência mesmo da farmácia continua o mesmo, o foco, que é fornecer os medicamentos, tá? Outra coisa importante, gente, para vocês, sobre o profissional que trabalha na farmácia. Ainda é o mesmo? A farmácia ainda continua a mesma? O que foi que mudou, né? Então, falando um pouco sobre o balconista de farmácia. Ele ainda assim é o mesmo balconista de farmácia, certo? De décadas atrás. Ele é o responsável pela organização da farmácia, atendimento dos clientes, aquisição, recebimento e armazenamento dos medicamentos
e dos produtos. Todas essas funções, elas vêm sendo desempenhadas há muito tempo, tá? Sempre sob orientação e supervisão de um farmacêutico, sempre existiu e sempre existirá um farmacêutico, né? Fica até meio que esquisito dizer sempre existirá, mas enfim, sempre, né, foi sobre uma orientação e supervisão de farmacêutico, até porque ele, entre aspas, tem uma maior competência para estar supervisionando. Portanto, a essência do perfil profissional do balconista ainda é o mesmo, tá? Não mudou nada. Só algumas adaptações que é claro que tem que ser adaptadas, tem que ser revistas. Entretanto, por outro lado, o balconista do ano de 1950, por exemplo, ele estaria perdido se fosse trabalhar na farmácia hoje do século XXI. Por quê? Justamente a questão de ter entrado as partes das tecnologias, de computadores e tudo mais, é óbvio que ele precisaria de um certo preparo, né? Não apenas só pela introdução de novos fármacos, mas pelas mudanças que ocorreram. Apesar de serem sutis, ao ponto de não alterar quase nada, né, na identidade das farmácias enquanto estabelecimentos que distribuem medicamentos, elas foram tão profundas que exigem-se um preparo específico, né, do profissional, para que o mesmo ele possa executar as funções de uma melhor maneira, tá? E aí, gente, é possível, né? É claro que a principal alteração foi a introdução do computador como uma ferramenta de trabalho essencial para as atividades de gerência, de atendimento ao cliente. Para quem nunca usou um computador, né, ter que passar, fazer o uso, o aprendizado, ele não é rápido, exige sim uma certa dedicação e um processo. Da mesma forma, a internet também não é de fácil manuseio, né, para iniciantes. Saber onde encontrar a informação que você precisa é uma tarefa que precisa de muita habilidade, de muita dedicação. E além da incorporação das tecnologias da informação, houve mudanças profundas quanto aos aspectos legais do medicamento, né, a introdução do medicamento genérico que não existia, né, bem significativo. É importante notar também que a oferta de medicamentos pelo sistema público de saúde, tá? Então, décadas atrás a oferta era reduzida, tanto no número de itens disponíveis, quanto no número de pessoas que eram atendidas, e a gente viu isso com a farmácia popular, né, que foi um programa que existe para justamente estar fazendo essa oferta. E hoje o SUS, ele garante boa parte dos medicamentos a quem recorrer a este sistema, tá? Então, no caso de falta de produtos farmacêuticos, é muito comum atualmente o paciente ele entrar com uma ação judicial, né, para ter esse produto. No âmbito das relações sociais, mais mudanças apareceram, né? As mulheres elas começaram a assumir mais pontos, né, e postos de trabalho nas farmácias. O trabalho infantil, antes ele era até estimulado pelos próprios pais, que eram donos das farmácias, mas hoje a gente sabe que isso é crime, né? É uma prática proibida. E o perfil do cliente também se modificou, no sentido de se tornarem mais exigentes com os seus direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, esse Código de Defesa que preza pelos direitos do consumidor, ele acabou que mudando, né, um pouco sobre o perfil do cliente. Claro que ele vai exigir, e é direito dele exigir, tá? Porque ele tem um código pautado nisso. Quanto à farmácia, algumas coisas mudaram, outras não, né? A farmácia sempre foi um estabelecimento que manipulava fórmulas e tal. Mas a gente sabe que houve maior mudança, justamente grande parte na Segunda Guerra Mundial, tá? Entretanto, a farmácia sempre foi e continua sendo um espaço de sociabilidade, isso a gente sabe. Assim, algumas pessoas gostam de ir ao bar ou à igreja, do mesmo jeito tem pessoas que gostam de ir à farmácia, né? Ela possui o seu público, que de uma certa forma é um público cativo, que frequenta diariamente, seja para comprar algum produto, seja para prestar, né, verificar a pressão, ou mesmo até para conversar, tá? Então, isso mostra que a farmácia ela é um espaço de confiança do cliente e a gente tem que zelar por isso. E a parte dessa confiança se dá pelo trabalho responsável de bons balconistas. Então, isso exige muito de você que vai ser balconista, exige muito de você que pretende seguir nessa área, que você vai atrair pessoas para o ambiente. Então, você tem que zelar por isso. Você se torna responsável por essas pessoas que você cativou. Então, por outro lado, as pessoas enxergam a farmácia como sendo um local para prestar auxílio, né, quando as pessoas apresentam problemas, e isso também colabora para a boa reputação da farmácia, e é importante você zelar por essa imagem. Pelo sim, pelo não, o que é certo é que a farmácia, enquanto instituição, está longe de acabar, né, justamente pela questão da oferta dos medicamentos, que isso é essencial,
por mais mudanças que possam acontecer no cenário político, industrial, econômico e social, o que pode modificar é a prestação de algum serviço, alguns produtos que podem, antes era comercializado e não ser mais. Então, o medicamento ele é um produto essencial em todos os lugares e devido à complexidade desse produto, com milhares de apresentações diferentes e modos de utilização, é necessária a manutenção da farmácia, né? Enquanto o estabelecimento que armazena e distribui à população os medicamentos. Então, e se precisa ter a farmácia, é óbvio que precisamos ter os farmacêuticos, os balconistas e de forma que esses profissionais sempre terão espaço profissional garantido, tá, gente? Então, essa era a nossa aula, tá? De antemão, agradeço a vocês por todo esse tempo. Falando da atividade do módulo 10, vai constar justamente de um breve resumo, né? No final do módulo 10, temos 3 textos e aí você faz a escolha de um desses textos e vai estar fazendo o resumo. Eu espero, né, o envio das atividades até o próximo sábado, tá? 4 de julho. Qualquer dúvida, estou à disposição. No mais, eu agradeço demais, tá? Esse vínculo que a gente formou, a confiança que vocês tiveram em mim. Sigo à disposição, tá? Para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. E no mais, um beijão e tudo de bom para vocês que queiram seguir nessa área, que é importante, ou que queiram seguir em outra área, outra profissão. Tenham sempre em mente que vocês são capazes de tudo, que vocês conseguem sim, basta vocês correrem atrás e terem determinação. Beijão para vocês.